Larissa Almeida parecia viver uma vida perfeita. Casada com Daniel Costa, um advogado bem-sucedido, e mãe de 2 filhos, ela era a imagem da mulher ideal, carinhosa, atenciosa e sempre pronta para os desafios do dia a dia. Todos a viam como uma esposa dedicada e uma mãe exemplar. Sua vida parecia ser tudo que alguém poderia desejar, mas por dentro, Larissa sentia um vazio crescente. O peso das expectativas, tanto de sua família quanto da sociedade, começava a sufocá-la. Ela se sentia como se estivesse vivendo uma mentira, uma versão de si mesma que não a representava mais. Nos meses que antecederam o desaparecimento, Larissa começou a ter momentos de reflexão profunda. Durante as noites em que mal conseguia dormir, ela pensava sobre o que a havia levado até aquele ponto. Era como se uma voz interna lhe dissesse que ela precisava escapar, que não podia mais continuar vivendo sob o peso de ser perfeita o tempo todo. Larissa queria ser livre, ser quem realmente era, sem as amarras que a ligavam à sua vida de aparências. Era uma necessidade urgente de mudança, mas ao mesmo tempo, uma sensação de medo do desconhecido. Ela sabia que a decisão de abandonar tudo e todos não seria fácil, mas a angústia de continuar nessas condições superava qualquer receio. Na noite em que Larissa tomou a decisão, o último fio de controle sobre sua vida se rompeu. Ela sabia que precisava agir rápido, antes que a dor se tornasse insuportável. Larissa planejou sua fuga com precisão, pesquisando tudo o que poderia ajudá-la a desaparecer sem deixar rastros. Como alguém que vive sob a constante pressão de ser perfeita, ela se tornou mestre em esconder seus sentimentos, em esconder sua angústia. Agora, ela estava prestes a aplicar essa habilidade de maneira definitiva, fugir para começar uma nova vida. O dia seguinte começou como qualquer outro. O sol se ergueu sobre a cidade de São Paulo, iluminando as ruas movimentadas de um bairro tranquilo. As crianças foram para a escola, e os moradores saíram para suas rotinas diárias. No entanto, dentro da casa dos Costa, algo estava prestes a mudar para sempre. Quando Daniel chegou em casa após um longo dia de trabalho, Larissa não estava lá. A princípio, ele pensou que ela tivesse saído para uma caminhada ou talvez estivesse com as amigas. No entanto, quando as horas passaram e ela não retornou, ele começou a se sentir cada vez mais angustiado. Ele procurou por toda a casa, verificando cada cômodo, o jardim, até a garagem. Mas não havia sinais de Larissa. Sua carteira e celular estavam ausentes, assim como suas chaves. O lado da cama onde ela costumava dormir estava vazio e frio. A sensação de desespero tomou conta de Daniel. Ele começou a fazer ligações primeiro para Fernanda, a melhor amiga de Larissa, depois para os pais dela, mas ninguém tinha notícias. A única explicação que lhe deram foi que Larissa poderia ter saído sem avisar, algo que ela de vez em quando fazia. No entanto, Daniel sentia que algo estava muito errado. Larissa nunca havia desaparecido assim, sem deixar uma palavra, sem dar explicações. Algo havia acontecido, e ele não sabia o que era. À medida que a noite avançava e Larissa não voltava, Daniel entrou em contato com a polícia. A investigação começou rapidamente, mas não havia sinais de violência. A casa estava impecável, como se ela tivesse simplesmente saído de forma voluntária e planejada. Não havia sinais de luta ou de que alguém tivesse invadido a residência. O mistério se aprofundava. Detetive Sam Santos, que já havia trabalhado em São Paulo por muitos anos, foi designado para o caso. Ao interrogar Daniel, ele percebeu que algo não estava certo. A angústia de Daniel parecia forçada, como se ele estivesse tentando esconder alguma coisa. Santos começou a questionar a relação do casal, investigando se Larissa poderia estar passando por dificuldades emocionais, mas Daniel insistia que tudo estava bem. Ele negava qualquer possibilidade de Larissa ter fugido ou planejado algo. As investigações começaram a se concentrar nas atividades recentes de Larissa. Foram analisados seus registros de chamadas, transações financeiras e até suas redes sociais. O que a polícia descobriu foi chocante. Larissa estava pesquisando formas de desaparecer, de mudar de identidade, e até consultava como abrir contas bancárias fora do país. Ela estava planejando uma fuga. A revelação foi um golpe. Larissa não havia desaparecido por acidente, ela havia planejado sua fuga meticulosamente. Mas por que ela teria tomado essa decisão? O que a motivou a abandonar sua família e sua vida de aparências? O mistério ficou ainda mais profundo quando uma denúncia anônima levou a polícia a uma velha cabana nos arredores de São Paulo.
A cabana estava isolada, cercada por uma densa vegetação. Parecia um lugar improvável para Larissa, mas algo na denúncia parecia muito específico para ser ignorado. Os policiais chegaram ao amanhecer, pisando em um caminho coberto de folhas secas. Ao entrarem, encontraram a cabana em um estado de abandono, mas havia sinais evidentes de que alguém tinha vivido ali recentemente: roupas, embalagens de alimentos e até um laptop aberto. O que realmente deixou a polícia perplexa foi uma gaveta que escondia várias fotos de Larissa. Em algumas ela sorria, em outras seu olhar estava ansioso, como se estivesse sendo observada. Foi então que uma das fotos revelou uma pista crucial. Larissa estava com um homem, alguém que nunca havia sido mencionado antes na investigação. Seu nome era Rafael Pinto. Ele havia trabalhado com Daniel na empresa, mas havia se afastado anos atrás, após um episódio misterioso. A descoberta de Rafael foi um choque. Ele estava intimamente ligado ao desaparecimento de Larissa. Como ela havia se envolvido com ele? A polícia localizou Rafael em uma cidade próxima e o interrogou. Ele confirmou que estava envolvido com Larissa e que ela estava infeliz em seu casamento há anos. Ela havia se confidenciado com ele sobre o desejo de escapar de sua vida, de deixar tudo para trás. O relacionamento deles havia começado como um caso extraconjugal, mas com o tempo, transformou-se em algo mais profundo. Rafael revelou que Larissa planejava sua fuga, com ele ajudando-a a colocar tudo em prática. Rafael explicou que Larissa queria começar uma nova vida, longe da pressão de sua família e da vida que a havia aprisionado. Ele havia auxiliado, mas insistiu que nunca quis ser o responsável por ela deixar sua família. Larissa tomara a decisão por conta própria. A verdade que foi revelada deixou a todos devastados. Larissa havia orquestrado sua própria fuga com a ajuda de Rafael, e não era vítima de sequestro ou de um incidente trágico. Ela havia tomado a decisão de deixar sua vida anterior para trás, incluindo seu marido, seus filhos, e tudo o que havia construído até então. Daniel, ao saber da verdade, ficou em choque. Ele nunca imaginou que sua esposa, a mulher com quem havia compartilhado tantos anos, fosse capaz de fazer algo assim. A dor da traição e da perda foi esmagadora, mas também havia um estranho alívio. Ele finalmente sabia a verdade, mas ao mesmo tempo, isso só deixava mais claro que ele nunca realmente conheceu Larissa. O vazio, a desconexão, estavam ali o tempo todo, e ele não havia percebido. Enquanto a investigação prosseguia, Larissa desaparecia sem deixar rastros. Ela havia se apagado da vida de todos, mudado sua identidade e se escondido, deixando para trás um rastro de mentiras e segredos. Mesmo com todos os esforços para encontrá-la, Larissa parecia sempre um passo à frente da polícia. Ela havia conseguido o que queria, liberdade e anonimato. Para Daniel, a dor nunca passou. Seus filhos, tão jovens e confusos, enfrentaram a ausência de uma mãe sem saber por que ela havia partido. Ele teve que explicar o inexplicável, consolar as crianças e tentar manter a normalidade em sua vida, mas a verdade nunca seria fácil de engolir. O mistério de Larissa Almeida, a mulher que parecia perfeita, permanecia sem resposta, deixando todos que a conheceram se perguntando o que realmente se passava dentro de sua mente.